Olá, hoje o assunto é capas de livros e eu vou conversar com Rafael Victor. Não saia daí. Oi pessoal, tudo bem? Quantas vezes vocês foram a alguma livraria e compraram o livro só pela capa, aquela capa que chamou a atenção? Isso é responsabilidade e criatividade de um designer de livros, um capista. E hoje eu trouxe aqui o Rafael Victor, que é um capista. Tudo bem, Rafael? Tudo bom. Então tá bom. Me fala um pouco de você antes da gente começar a falar de capas. Qual que é a sua formação? Como é que você quis, por que você quis trabalhar com capas de livros? Como é que funciona tudo isso? Então, eu sou aquela criança que não parou de desenhar, né? Tem as crianças que param de desenhar e tem as que não param. Então, como era algo que eu gostava desde pequeno, eu imaginei, assim, foi natural, eu fui crescendo e na hora de escolher alguma profissão, eu tinha certeza que ia ser algo relacionado a desenho, né? E por conta disso, eu fui fazer, depois do colegial, eu fui fazer design, fiz um técnico de design no Carlos de Campos. E comecei trabalhando como boy em editora, então desde sempre a minha vida profissional está dentro do mercado editorial. Assim. E você trabalhou bastante com revistas também, você fazia diagramação de revistas e capas? Eu comecei com revista, exato, eu fazia diagramação de revista, ilustração para revista, e depois que eu saí da editora de fazer revista, eu comecei como freelancer fazendo capa e depois diagramação e mudei o foco do editorial para livros, assim. Ou aumentei o escopo, né? Legal, aumentou bastante. O que uma capa de livro precisa ter, geralmente? Toda capa precisa ter algo chamativo, tem um padrão. O que uma capa precisa ter para ela ser considerada uma capa profissional, uma capa que digamos assim, faça com que o designer tenha orgulho de colocá-la em seu portfólio? Então, o livro, a capa, ela embala um conteúdo, né? Então, o livro, ele tem ali uma história ou uma série de histórias. Então, o designer ele tem que perguntar com o que isso se parece, né? Eu tenho que olhar para esse conteúdo e pensar assim, como eu vejo isso, como eu entendo isso, porque a minha função, o meu dever é dar essa informação para as pessoas que não sabem, né? De uma maneira que elas queiram saber mais. Então, eu acho que assim, tem que traduzir esse conteúdo, tem que entender esse conteúdo, traduzir esse conteúdo para que as outras pessoas, para que ela possa chegar no seu público. Então, não existe uma receita, porque se existisse uma receita, todo mundo usa essa fórmula, mas existem caminhos, existem técnicas para chegar, mas é ser fiel ao conteúdo do livro ou do tema, e o segredo é composição, assim. Composição. Compor bem. O que é compor bem? Composição. O que é composição? Composição é o estudo de como você organiza os elementos num espaço de maneira harmônica, agradável, estética, né? Então, independente do assunto do livro, do tema do livro, se as informações elas estiverem bem compostas, o livro vai ser chamativo, independente de se ele tem uma boa imagem, né, porque assim, o livro ele pode ser chamativo, ele pode ter uma imagem super legal na capa, ou ele pode não ter imagem nenhuma, ele pode ser resolvido só com texto, ele pode ser resolvido com uma cor, com duas coisas. Então é como você traduz a informação do livro, porque você pode ter uma imagem super legal e errar na fonte, errar na composição e perder isso. Tá, então tá. Isso é o que tem que... Se a gente pudesse definir em poucas palavras o que uma capa tem que ter, é composição. Ela tem que ser bem composta. Tá, e quais são os maiores erros? Quando alguém faz uma capa, que essa capa não tá legal, quais são esses erros que as pessoas cometem hoje em dia que você enxerga? Quais são esses erros?
Então, você pode errar, assim, como... Ele tá nervoso porque ele já viu muita coisa que eu fiz que é ruim, lá no começo da Andros, que a gente vai mostrar agora, e ele fica meio assim de dar os exemplos, mas a gente vai falar dos exemplos, então você pode falar, não tem problema. Quais são os assim, maiores? o campo da criatividade, ele é infinito, assim, então existem infinitas possibilidades, né? Então, assim, quando uma coisa é super errada, assim, por exemplo, a pessoa chegar e falar pro designer assim, se vira, então, assim, usa sua mágica ou faz alguma coisa. Eu faço isso com você. Porque, assim, uma dica para a vida, para o design para a vida, é que, assim, conheça suas limitações, né? Porque o designer, ele cria na limitação. Então, se você não me der limitação, sabe, assim, não vai para lugar nenhum. Então, assim, eu posso ter infinitas possibilidades. Então, o que acontece? Então você me dá limitações, então, por exemplo, o formato é uma limitação, o formato do livro, o tema do livro, o assunto do livro. Então, a partir dessas limitações, eu vou criar... É um briefing, precisa de um briefing. Um briefing. Entendi. Um briefing. Isso é uma coisa que pode ser uma coisa... então, tanto no sentido do briefing, né, assim, as especificações do livro, do tema em si, quanto técnicas, né? Entendi. Porque a partir daí, a partir de saber para onde o que eu posso e o que eu não posso, é que eu vou extrapolar isso e criar, né? E quando tem erro, então, assim, por exemplo, quando não tem essas limitações, então aí, tipo, vai para qualquer lugar e aí fica... não é isso, ou não sei porque não sabe o que quer, ou quando erra nessas limitações, ou define errado, ou não segue essas limitações do começo. Vamos fazer assim, então. A gente vai colocar aqui algumas capas, e aí você vai ilustrando quais são esses erros, tá? Então, mas antes de mais nada, eu tenho que falar com o pessoal de casa. Pessoal de casa, eu sou editor da Andros há 12 anos, e a gente acaba aprendendo muitas coisas dando murro em ponta de faca. Lá no começo, com muita inexperiência, eu mesmo fiz algumas capas. Não, eu consigo fazer essas capas, isso aqui é muito fácil. E algumas delas vocês vão ver aqui. E muitas vezes a gente chama uma pessoa que digamos assim, o cara é ilustrador. Mas o fato dele saber fazer uma boa ilustração não quer dizer que ele seja um bom capista, um bom designer, porque tem tudo isso que ele acabou de dizer agora. Então, a gente tem que ser humilde e reconhecer os erros do passado. Então, hoje eu trabalho com designers muito talentosos, como o próprio Rafael, que me orienta muita coisa. Então, hoje eu sei bastante coisa sobre capas, porque eles me orientaram nesses 12 anos. Mas vocês vão ver os grandes problemas no começo da editora. Então, vamos lá. Vou mostrar a primeira imagem. Mostra para mim a primeira imagem, por favor. Essa capa aqui, Hacking para o Natal, são contos de terror sobre o Natal, com temática natalina. Comenta, o que você acha de erro aí? Então, é assim, por exemplo, um problema que aqui tem, assim, a imagem, ela não tem muita profundidade, né? Então, tudo tá... Eu vejo que, assim, tudo tá muito destacado, né? Então, por exemplo... Se eu fosse dividir isso em planos, então a mão estaria no primeiro plano, a bola estaria no segundo plano e a árvore estaria num terceiro plano para dar profundidade e eu ter um caminho visual. Tem muita confusão aí. Tem muita confusão, tá tudo chapado. E o título tá pequeno, e o título tem umas bordas ali, um brilho, né? Que assim, quando isso é pequeno, tá vendo? Isso... A gente coloca o brilho, teoricamente, para ajudar a leitura, mas acaba atrapalhando, porque é muita informação para você ler com os olhos, porque a gente lê imagem também, a gente não lê só leitura. Não, é verdade. Então é muita coisa, tem muita coisa para ler, e é difícil do cérebro dividir tudo isso. Então assim, o principal é isso aí. Assim. A gente pediu para o Rafael pegar essa capa do jeito que tá e tentar consertá-la com as limitações dela. Ele não refez a capa, tá? Não é isso, mas ele tentou consertar essa capa. Vamos lá, mostra pra mim o que o Rafael fez. Então aqui, explica o que você fez exatamente aqui para melhorar essa capa. Que realmente nitidamente dá pra gente ver que é a mesma imagem, tudo igual, só que com poucas diferenças ali que fizeram
a diferença. Certo. O que eu fiz aí? Então, o que eu fiz aí foi assim. Eu separei em planos, então eu pus a mão mais para frente num primeiro plano, a bola com o reflexo da criatura num plano do meio, né, com um pouco menos de destaque, assim. Eu baixei a saturação da cor para você ter, poder enxergar mais ou menos, e deixei a árvore por último. Deixei um galho dela no primeiro plano para a bola estar em algum lugar, né, e aí criou uma área escura no canto superior que eu encaixei o título maior, separando ele, então dando um destaque para o Requiem, com uma fonte diferente, uma letra vermelha, e aí logo abaixo eu pus o Edson Rossato, né, o nome do organizador, e lá no fundo, no canto inferior, eu pus o logo da Andes. Então a gente tem uma hierarquia visual na diagonal, né, assim, a gente tem o título, a gente tem a imagem em planos, então a gente passa do título para o organizador, vê a imagem e o logo Legal. lá embaixo. Vamos ver a próxima então, a próxima defeituosa. Nossa, essa aí foi, eu mesmo fiz essa capa, que vergonha, que vergonha. Hoje a gente vê e realmente vê que não é nada profissional. Quais são os maiores problemas dela? Então, assim, nesse caso, você usou palavras como uma textura. Porque o nome é palavras veladas. Velado é uma coisa mais escondido, mais meio oculto e tal. Então a ideia foi isso daí, que foi usado. E aí, assim, outra coisa que ficou escondida foi o ponto de interesse dessa capa, assim, porque eu tenho o título muito lá para cima, né? Tenho um destaque na organização do nome do organizador e eu tenho um buracão aí no meio que é para onde meu olho vai primeiro, assim. Então eu tenho um título, tenho um buraco no meio que não tem nada, né? Então o que eu faria era dar um destaque maior. Se eu não tenho ali muitos elementos, não sei o que fazer, então eu dou um destaque maior para o título do livro, né? Então eu ponho ele nesse espação e organizo a partir dele, assim. Vamos ver como você fez, como você resolveu. Então, aí no vídeo ela tá meio brilhante, mas o que eu fiz foi pôr um destaque mais claro no centro da capa, né? Aumentar o título, quebrar ele em 2 linhas para ele poder ficar grande. Com esse fundo brilhante, esse brilho no centro, você tira esse brilho do contorno da letra que dificulta a leitura e cria um eixo vertical, visual, né? Cria uma hierarquia. Então você tem o título, você tem que é uma antologia de poemas, o nome do organizador, que ele é um organizador, e acaba com o título o logo da Andes. Da editora. Vamos lá, próxima. Dias Contados, Contos sobre o Fim do Mundo. Dias Contados, Contos sobre o Fim do Mundo. Então, é uma imagem, é um livro que fala de apocalipse, então é interessante usar essa coisa do vermelho. A imagem, ela é uma imagem interessante, porque mostra, se você olhar bem, prestar bem atenção, vai ver que é o centro de São Paulo, Anhangabaú, lá o Teatro Municipal pegando fogo e tal. Só que ela não tem muita profundidade, está tudo muito saturado, o céu está muito escuro, então as informações elas se perdem ali, fica difícil de entender. Então eu vi que você passou uma faixa para dividir, dar um destaque no título. Sim. Mas o fato do título ser vermelho e o céu ser vermelho também não cria contraste, então fica tudo meio perdido. Eu vejo um monte de vermelho. Tá, como é que você resolveu isso? Mostra aí a próxima capa. Eu cortei a imagem, né? Tentei dar um destaque para o centro da imagem, que é o Teatro Municipal pegando fogo, dando uma desaturada nas cores. A parte de baixo eu tentei trazer mais para o vermelho. E o céu que tinha muita informação, eu deixei ele mais vermelho, assim, tentando deixar um céu vermelho apocalíptico, mas sem tanta informação para poder concentrar melhor o título. Então o título ele perdeu a faixa, olha só, deixou de ser vermelho, ganhou um contraste todo lá em cima. Aí eu tenho o título do livro, mantive ali os organizadores, aí eu tenho essa imagem central aí com o título, com o Teatro Municipal sendo destruído. E lá embaixo um destaquezinho para o logo da editora. Legal. Então aqui eu tenho uma faixa horizontal de interesse com a explosão e tal, e dividido ali, assim, título, imagem, Legal. logo. O próximo. O próximo? Entre linhas. Esse daqui é legal que nós fizemos um volume 2 desse aqui. Aí eu pedi para você pegar essa primeira imagem, manter o espírito, mas fazer algo profissional. Fala quais são os defeitos e a gente vai ver o que você fez lá depois.
Então, esse é um case de sucesso, assim. Porque, assim, a ideia é muito boa, né? O título é bom, chama Entrelinhas, então é aquela coisa do que está nas entrelinhas e tal, e você teve a ideia de tentar traduzir isso com a lupa, mostrar o texto e tal. Só que aí o que acontece? A gente tem um elemento visual forte que é a lupa, né? Que está logo ali em cima. Tem o título espremido ali dentro dessa lupa, que fica difícil de ler. Aí eu tenho o logo da Andus bem grande ali embaixo, que me chama a atenção logo em seguida. E depois eu tenho ali uma frase que eu vou ver bem depois ali no meio, assim. Então a hierarquia de informação ela tá meio confusa, Tá eu confusa. não sei o que aconteceu. Vamos ver como é que você resolveu isso. Próxima. O Entrelinhas volume 2. Olha como ficou bonito isso daí. Isso aí dá orgulho. Fala aí o que você fez. A gente ficou feliz, assim. Porque, então, a gente tem a página, a gente pôs a lupa no centro, a gente põe uma lente de aumento no centro Aquela lente de aumento uma medieval, lente medieval, né? uma lente medieval, né? Porque o tema é assim, o tema da capa é medieval, e aí o título tá bem no centro ali, tá nas entrelinhas do texto, que a gente vê que pega os 4 blocos de texto ali, tá ali no meio. E eu tenho toda a informação ali. Eu tenho o organizador em cima menorzinho, o entrelinhas que chama a atenção, dá o destaque, o 2, que é para saber, e tá tudo ali concentrado, e ali embaixo o logo da editora aplicado junto com Legal. na forma do Esse resolveu bem. Vamos ver o próximo. O Retalhos. Esse daí também é o que eu fiz. Gente, olha que vergonha. Esse daí eu peguei vários tecidos e resolvi fazer a coxa de retalhos. Nem ficou bom? Você acha que a ideia ficou boa? Então, é interessante, assim. O conceito ali lá no fundo, o conceito é bom, o conceito é bom. Então tá né? bom. Mas que a gente vê... É um conceito mal executado, como muitos autores hoje que começam a fazer seus livros e têm as ideias até legais, mas resolvem fazer eles mesmos. Então, é bom, isso funciona, isso ajuda a gente a ver assim, que tem uma distância grande, parece que não, mas tem uma distância grande entre a ideia boa que eu tive e a resolução dessa ideia. Entendeu? Assim, então, não é coisa da casa. Às vezes a ideia é realmente boa, mas eu não tenho conhecimento suficiente para... Isso. Então me diz, o que foi que você não gostou aí? O que você gostou e o que você não gostou? Porque você falou que tá mais legalzinho, mas... Então, a ideia é interessante, né? Coxa de retalho, o jeito que você fez. Você pôs uma caixa azul bem ali no centro de interesse, no centro óptico da capa, né? Só que a informação principal que está dentro desse centro é o Vários Autores Edson Rossato. Então isso meio que... O que deveria estar ali, por exemplo, talvez, se for para fazer um destaque, é o próprio título. O próprio título. Então o título está muito em cima, está muito grande, ele não tem área de respiro, então você meio que ignora ele. O olho ele não ignora o retalho. Entendi. Ele não tem tanto destaque. Você falou alguma coisa também, antes da gente entrar no ar, sobre o logo ele estar numa superfície que não é interessante para ele. Ali você pôs ele num xadrez, tem um xadrez, e do lado tem uma textura mais homogênea, um marrom. O que eu falei é que se colocasse o xadrez do lado do marrom e o marrom do lado do xadrez, ele ia dar um contraste melhor no logo e o xadrez ia preencher melhor o espaço da capa, porque ele é uma textura que preenche bem o espaço. Tá, mais uma. Como ficou. Como ficou, exatamente. Então, o que eu fiz, tá vendo? Eu fiz pouca coisa, assim. Como para não mexer na composição dos retalhos, o que eu fiz foi trocar o marrom com o xadrez, porque o marrom é escuro e aí ele dá mais contraste para o logo. Diminuir o retalhos para dentro daquele retalho claro que você colocou, então pus ele no vermelho para dar um contraste, mas ele dentro da caixa ele chama muito mais atenção do que ele estava. E eu dispersei um pouco a informação da caixa azul, para que a gente não tivesse todo o foco no que não era o principal. Eu vou pular o próximo, a gente tinha feito mais uma, mas eu vou pular esse daí porque a gente está sem tempo. Faz assim, vai para a terceira. A terceira é a seguinte. Vai para a terceira. Isso. Fala para mim dessa daqui. Então, mas fala rapidamente. Essa daqui é um caso de sucesso que você tem para falar pra gente. Isso, sim, então ela é uma capa muito bem composta e ela é muito bem resolvida, mesmo porque ela faz parte de uma série, né? Assim, teve uma sequência depois, então ela mantém uma identidade. Aqui foi criada uma identidade visual que tem a ver com o tema do livro, que é magia. Então tem um gato preto segurando um convite. Então todos os elementos dessa capa levam ao tema.
né? E então essa capa eu gostei muito dela Por causa disso. por causa disso. Mostra a próxima, por favor. Quando foi feito um segundo, O segundo, que mostra a identidade, que né? manteve essa identidade, eu gostei muito mais, porque tá tudo ali, assim. Então, tem o animal, tem o envelope, o olho é um elemento principal, ele tá olhando para você e se manteve. Então, ela super conversa e continua sendo magia. Quem fez essa capa foi a Marina Ávila, essas duas. Vai mais uma, só pra gente finalizar aqui. Esse também é um exemplo que eu pedi para você escolher, um exemplo de capas que funcionam, eu pedi para não serem as suas, né, para não ficar muito vídeo show, sabe, mostrando as coisas da própria casa. Exato. Por que você gostou dessa aqui? Eu gostei dessa porque os elementos visuais, eles casam com o tema, né, então fala de estação, é urbano e foi usado o mapa do metrô como um elemento e eu acho que conversa, assim, tipo, ela é limpa, ela não tá toda poluída, mas você tem ali o organizador e essas linhas do metrô, elas conduzem o olhar pro que precisa. Então tá bom. A gente vai continuar conversando, mas antes a gente vai por um recadinho pro pessoal de casa, né? Porque já até passei do tempo para isso. Pode soltar o recado. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andros Editora. Acesse www.andros.com.br e envie seus textos. Pessoal, a gente recebeu alguns livros aqui para o Galeria do Em Contexto. Eu vou mostrar para vocês alguns, tá bom? Vamos lá. Esse aqui é o primeiro, ó. Esse aqui... esse daqui é o Análise Imortal, o autor é o Ângelo Miranda, da editora AR. Esse livro foi escrito pelo Ângelo, que é meu amigo, inclusive, né? É uma história que se passa em São Paulo e envolve um analista de crédito de um grande banco internacional. E, repentinamente, esse personagem se vê aterrorizado por um espírito maligno em busca de vingança. Tá aqui. Vamos pro próximo. Alma Brasileira, Alma Sul-Americana, Antropofagia Oculta. O autor é Wesley Aragão de Moraes. Editora Barani. Esse livro retrata a história do Brasil sob novas perspectivas e reconhece a cultura perdida das terras sul-americanas. O autor Wesley de Aragão Moraes compilou conhecimentos antigos e esquecidos do Brasil e resgata nesse trabalho o elo perdido da nossa cultura. Foi mais um. Esse aqui não é um livro, é uma HQ, uma história em quadrinhos. Carnaval de Meus Demônios, de Guilherme Petreca, da Balão Editorial. Essa HQ é a primeira grande narrativa sequencial gráfica do autor. É uma obra cheia de simbolismo sobre demônios e carnaval. Seu traço super elaborado, que eu vou mostrar já já, salta aos olhos, mas o charme da composição gráfica é a narrativa fluida, que se dá quase em movimento de animação às páginas que se sucedem. É um trabalho totalmente gráfico, sem balões de diálogos ou pensamentos. Eu vou mostrar para vocês, espera aí. Olha que beleza de ilustração aqui, ó. Esse é o traço dele. Eu gosto muito dessas achuras aqui. Opa, das achuras, muito legal. Bonito pra caramba esse aqui, vale a pena, recomendo. Esse aqui eu já li, inclusive. E esse daqui é o Inteligência Emocional 2.0. Opa, cadê? Aqui. Inteligência Emocional 2.0. Autores Travis Bradbury e Jen Greaves. Editora HSM Educação Executiva. Nesse trabalho, os autores estruturaram o livro Inteligência Emocional 2.0 como um guia didático para promover um autoconhecimento e aumentar as habilidades de inteligência emocional. Boa parte do conteúdo é baseado em estudos de caso de consultoria, da qual eles são cofundadores, a Talent Smart, que atende mais de 75% das empresas da Fortune 500. Eu acho que é isso, Fortune 500 o nome. E é líder mundial em testes e treinamentos sobre o tema. A obra inclui o acesso à versão atualizada do renomado teste online criado pela consultoria, que aponta as estratégias para aumentar a inteligência emocional e permite que o leitor também acompanhe o seu progresso. Os outros dois livros eu vou ter que mostrar por imagem, porque a capa é azul, tá vendo? Se eu colocasse aqui mostrando na mão, seria interferido pelo chroma key. Esse aí é o azul. A autora é a Bia Penha, da editora Futurama. Trata-se de uma coletânea de poemas contemporâneos da escritora Bia Penha. O azul não fica só no título ou na capa.
é também a cor de tinta usada para imprimir as páginas. É um livro de extremo bom gosto, com capa dura e páginas grossas, com gramatura 180, hein? E que valoriza ainda mais os poemas da autora. E o outro, Pelos Mares do Mundo, do Marcelo Scaff, da editora Batel. O oceanógrafo, cinegrafista e consultor em planejamento ambiental Marcelo Scaff comemora 20 anos de carreira como documentarista de natureza e lança Pelos Mares do Mundo, um livro de fotografias subaquáticas que reúne 130 imagens inéditas e selecionadas entre milhares clicadas ao longo de sua trajetória profissional, marcada por belezas e mistérios da vida do fundo do mar. O livro conta com o prefácio de Lawrence Waba, seu parceiro de expedições por mais de 2 décadas. E se você quiser que o seu livro seja mostrado aqui na Galeria do Em Contexto, basta enviá-lo pra gente. É só mandar para esse endereço que está aí na sua tela, tá bom? Vamos lá, vamos voltar ao bate-papo aqui. Temos agora mais imagens para mostrar. Agora a gente vai mostrar, sim, as capas que você fez, que são os seus trabalhos atuais. Pode mostrar a primeira. Ponto de criação. São contos e crônicas de temática livre. Certo. Então, essa daí foi assim... Essa capa veio inspiração direto do editor, ele tinha uma ideia muito boa. Obrigado. E eu executei a ideia dele, assim. Ficou muito boa. Obrigado. Ele gostou, então foi aprovado. Então tá bom, isso, ponto de criação. Vamos para a próxima. Trilha de Lótus. Essa aí deu trabalho, né? De poemas. Deu trabalho. Poemas, às vezes, costumam demorar um pouco mais, porque eles são bem abertos e genéricos. Mas essa teve umas 3 versões antes dessa daí. O nome também foi mudando ao longo do caminho. Era Via de Lótus, mudamos para Trilha de Lótus. Padma, virou Padma. Padma aí a gente descobriu que tinha uma, né? Tinha um livro com esse nome. E aí chegou nesse aí, que é muita iluminação e acredito que... Tá bom. Vamos lá para a próxima. Sabor da Paixão. Essa aqui é uma que eu queria conversar com você. A gente fala muito sobre clichês na capa, né? Certo. E aí tem aquela coisa das histórias de amor, tem sempre um casal, coisa assim, um coração. Vamos evitar isso, vamos evitar aquilo. E como é que foi isso? Explica aí que a gente estava conversando sobre o bom uso do, entre aspas, né, do clichê, que não é clichê, que na verdade é estereótipo, né? Do estereótipo. Então, por que é bom usar? Porque, assim, por exemplo, quando a gente fala de coletâneas, como eu falei no começo, o livro, a capa embala uma história. No caso das coletâneas, não tem essa história ainda, né? Então a capa não embalou, então tem que embalar o tema. E ele tem que ser claro para um monte de gente, né? Ele tem que pegar uma gama muito grande. Então, quando você usa o clichê, o estereótipo, é uma maneira certeira de você atingir de várias pessoas de diversos níveis de conhecimento. De usar, por exemplo, o coração ali, né? Entenderem o que se trata. Então, quando a gente fala de paixão, contos de amor, pra gente não usar um casal heteronormativo, aquela Isso, coisa... porque no começo a gente até chegou a usar, mas depois, casais. os novos tempos, a gente resolveu reformular tudo isso para contemplar mais e mais, O né? desafio do design fica assim. Então, se a gente falar de que amor é coração, como usar o coração? Entendeu? Então, tem toda uma gama aí de exploração. Vamos lá, próxima. Esse foi esse. Alvorada dos Mortos, contos sobre zumbis. Então, no caso, o editor Obrigado. falou que eu estava sendo muito explícito e que eu devia ser menos explícito nas capas. Aí eu fiz uma capa que não era tão explícita. Não, mas também era ruim aquela, vai. Então, O primeiro ele falou esboço assim, não era bom. Aí ele falou, essa é de zumbi, a pessoa quer ver zumbi, então põe os zumbis na capa. Mas é verdade, realmente é isso aí. Várias pessoas para quem a gente mostrou falaram, cadê o zumbi, cadê o zumbi? E às vezes a gente precisa mostrar na capa o objeto do que está se falando ali. Zumbi não foi uma capa para ser sutil. Então tá aí, uma alvorada dos mortos, eu tenho uma alvorada cheia de mortos-vivos. Vamos lá, próximo. Fogo de Prometeu, contos fantásticos. Então, conto de Prometeu, contos fantásticos. Fantásticos é, né? Tudo que for fantasia. E tal, eu fui pelo título. Então, Fogo de Prometeu também. Essa não dava para ser sutil. Fui lá no Prometeu, na lenda do Prometeu, peguei uma imagem bacana do conto, que depois que ele dá o conhecimento para as pessoas, ele é acorrentado eternamente, com o urubu bicando lá o fígado dele. Era urubu, não era águia, não? Era uma águia, depende do conto. Depende da lenda. E aí eu peguei essa imagem, coloquei no vermelhão ali, assim, né? O fogo, e destaque para o título. Legal. Bora lá. Vamos lá, o próximo. Vendetta, são contos sobre vingança.
Essa é uma que dá pra ser sutil, tá vendo? Dá pra ser sutil. Você vê um olho Essa e ali... conta muito sem dizer quase nada. Exatamente. Se você olha ali na íris tem ali uma caveira que simboliza o que a pessoa está sentindo por dentro. Porque a vingança é um prato que se come frio. Frio, exato. Você mostra ali todo... O olhar, ele tá plácido, ele tá ali, né? Pode até ser, mas ali dentro, lá no fundo, você vê que rola uma mágoa ali, assim. Legal. E aí tem o título ali que tá aquele corte. O Tzinho, Beleza. Vamos lá, próximo. Sob suspeita. Tá aí um estereótipo, um clichê / estereótipo que a gente teve que usar. É um livro sobre contos policiais. A gente tentou fazer de formas diferentes, mas não funcionou, né? No caso de fugir disso, mas aí no final das contas as pessoas pediram pra gente, né? Que quando a gente colocou lá no grupo do WhatsApp da Andros, que a gente tem vários autores, mais de 100 autores lá que opinam. Isso é importante, pegar a opinião do pessoal. E é uma opinião direta do público. Do público, exatamente. Público, né? Exatamente. E aí você resolveu fazer esse conhecimento aí. O universo policial, ele me dá vários clichês, né? Assim, as pessoas sempre vão no giz, na marca de giz no chão e na pista. Aquela faixinha do not crash, né? Não trespasse. E aí, assim, a gente tem dificuldade de ver, por exemplo, essa coisa essa cena do reconhecimento ali, fila né? de suspeitos, exato. E sobre suspeita, uma fila de suspeitos, eu achei casal. Funcionou, o pessoal gostou bastante. A próxima. Engrenagens, contos com temática steampunk. Deixa eu explicar para quem não sabe. Steampunk são histórias que imaginam que a evolução da tecnologia não foi baseada na eletricidade, e sim no vapor. Então imagine que não tivesse tido eletricidade, ou então ela foi usada muito pouco e que a grande fonte de energia seja o vapor. Então imagine-se que não existe plástico, imagine-se um computador hoje feito de madeira e válvula, esse tipo de coisa. Então são contos assim. Vitoriano, né? Era a vitoriana como um expoente do... Isso também. Vamos lá, como é que foi essa ideia de capa? Então, é isso aí. Se é steampunk, a referência visual é a era vitoriana, 1800, Revolução Industrial, então o título é Engrenagens, então uma coisa moderna, futurista para aquela época, que as estruturas metálicas e um monte de engrenagens, e a tipologia também que remete àquela época, com uma textura ali de enferrujamento, enfim. Legal, aí bastante engrenagem. E bastante engrenagem. Próxima. Tratado Oculto do Horror. São contos sobrenaturais de suspense e de horror. Como é que foi que surgiu essa capa? Então, teve a ideia de usar um livro envelhecido, maldito, antigo. Aquela coisa do livro do Necronomicon, que era um livro que foi criado pelo Lovecraft, exato, que seria o livro dos mortos, que tinha muitas coisas sobrenaturais ali dentro e tal. Então, pegando essa referência, então eu coloquei lá um tentáculo para lembrar o Lovecraft, que é a criatura também mais importante das criações dele, que é o Cthulhu, e uma mão de necromante, olho, porque tem vários, né, você procura livros de magia negra e tal, não sei o que lá, tem alguns que tem olhos e dentes e aquela coisa sobrenatural. Então, trazer um pouco disso, ritual de sangue, então tem o sangue na capa, legal, fazendo pentagramas. Ficou bem bonito, eu gostei bastante dessa aí. Foi uma das primeiras que a gente fez, né? Foi. Dessa nova leva, isso. Foi uma das primeiras que ficou pronta. O próximo. Céus de Chumbo, essa foi a primeira. Foi a primeira. Contos distópicos. Para quem não sabe o que é distópico, são histórias imaginadas em um ambiente em que, sem esperança, em que há um governo totalitário que manda no povo de um jeito quase senhor de escravo. É uma extrapolação, a distopia usada é uma extrapolação de algum aspecto negativo que a gente vive hoje, político, tarará. A pessoa extrapola isso. O título tem a ver, Céus de Chumbo, tem dois motivos. Céus de Chumbo é um céu escuro onde você não vê muito do que tem lá fora, sabe? Parece que é um lugar isolado. E chumbo lembra muito anos de chumbo. Aquela coisa da década de 60 em que tinha ditadura e tal. Então, em cima desses céus de chumbo, você criou essa capa. Como é que foi?
Então, foi isso, assim, tipo, dentro do título, né, que remete a essa e o tema da distopia, que remete a essa coisa opressiva, então eu quis trazer, achei que ia ser interessante mostrar a ambientação, assim, uma cidade pesada, carregada, azul, meio cinzenta, em que não passa tanta esperança, e você sentir, ter um pouco do sentimento de como deve ser ruim viver ali, assim. Legal. Próximo. Songville. Essa aqui é a única capa que não está no site da editora Andros. É uma capa que vai ser utilizada num livro em que só autores que já publicaram com a Andros vão publicar. Nós criamos uma cidade chamada Songville, criamos toda a história, personagens, várias coisas, e a ambientação dos contos dessa coletânea tem que ser dentro dessa cidade, né? Por que você escolheu esse tipo de capa? Porque a história dessa cidade tem muito a ver com imigrantes americanos que vieram e a história da música que está ligada a essa cidade, o jazz. Então a gente tem um grande expoente, né? Um personagem ali que foi um grande jazzista, né? Que a gente colocou. Que veio para cá, exato. Então eu achei que era pertinente traduzir visualmente como se fosse uma capa de CD, de jazz, disco, né? De disco, um bolachão da década de 60 ali que funcionou muito bem. Essa tem foi a última? Muito bom. Acho que foi a última, Essa né? foi a última. Tem mais alguma? Põe pra frente, senão volta pra gente. Acabou? Então tá bom. São todas essas capas que ele falou agora, essas últimas 11 capas, nós estamos recebendo o texto, a Andros está recebendo textos, contos. Coloca aqui na tela o site da Andros para recebimento de textos. E nós estamos recebendo para publicar no Livros em Pauta agora de outubro. Então é só você mandar o seu texto e ele vai ser avaliado para publicação nesses livros, tá certo? Quer mandar algum recado para alguém? Nem para sua esposa, manda um beijo para Ju. Senão mandar um beijo para Ju. E livre, espontânea vontade, né? Agradecer a oportunidade e... Tá certo. É isso aí. Eu agradeço a sua presença aqui. Eu acho que muitas das pessoas que querem ser escritores e querem publicar seus livros, eles vão elucidar suas dúvidas aqui com a gente. Obrigado mesmo, certo? Eu quero ver você aqui numa próxima vez pra gente falar de mais capas. É só convidar. Tá certo. E vocês de casa, até semana que vem. Um grande abraço. Tchau.